Bom, aí a gente começa a live assim, né? Já começa 2020 com problemas de conexão. Mas, estamos de volta? E aí, agora sim? Acho que agora foi, Ah, hein? agora sim. Agora foi, agora Melhor. foi. Beleza. Então, Beleza. Tava escutando você. voltando. É, Me diz aí, você consegue apontar algumas formas que você usa para se destacar usando a criatividade? Sim. É, assim, usando, principalmente quando a gente traz, falando de mercado de trabalho e especificamente Salesforce, a gente tem a premissa de que a gente tem que usar sempre o padrão da ferramenta, de que a gente sempre tem que usar soluções que estão dentro da plataforma, só que isso, ao meu ver, não quer dizer que tampa a sua criatividade ou que exclui esse item. Quando você pensa em uma solução, existem N maneiras de solucionar de fazer a solução, de resolver isso, né? E mesmo usando o padrão da ferramenta, ele envolve muitas vezes lógica, por exemplo, usando um process builder, ou usando um workflow, usando uma regra de validação. Então, quando eu estou solucionando, criando uma solução, e eu escolho, por exemplo, process builder, eu, Arthur, e defendo a minha tese, por mais que, por exemplo, o Fernando tenha outro ponto de vista, mas eu defendo a minha tese de criação, do porquê do Process Builder e como eu faria para solucionar aquilo, pode até não ser a melhor das soluções, mas isso vai ter um ponto quando você apresentar a ideia, porque quer dizer que você tem o seu ponto de vista, que você está entendendo também, que você está trabalhando para solucionar aquilo, né? Então, eu acho que é um ponto muito positivo. Se você tem medo de falar, ou porque você não acha que vai ser a melhor solução, mesmo assim fale, porque não deixa de ser um ponto de criatividade, né? E eu acho que isso vai te somar com o time, com a empresa, se destacando na empresa, né? A empresa vai perceber que você tem algo a dizer, então sempre você vai ser ouvido. Esse é um ponto bem interessante que você abordou, porque assim, se você quer ser destaque, se você quer se destacar por trazer algo novo, por trazer uma ideia Uhum. criativa, não adianta você ficar receoso de expor as suas ideias, né? Pode ser que a sua ideia não seja melhor. É óbvio que Sim, nem sempre você vai dar as melhores ideias, né? Mas pode ser que a sua ideia some com a ideia de outro, né? Como eu falei no começo, a criatividade muitas vezes ela consiste em você pegar uma ideia de um, pegar a ideia do outro e fazer os dois, pegar as duas ideias, somar e criar uma sim, nova ideia, né? sim. Isso acontece muito. É, o meu chefe na Uhum. sexta-feira ele me apresentou um problema e a ideia dele era fazer algo totalmente customizado. E eu virei para ele e falei, por que a gente não usa o que já existe dentro da plataforma Standard, que é Sim. o New Flow Builder, e a gente cria uma customização, um componente, né, dentro do New Flow Builder. Então, Uhum. de forma que a gente não vai ter que criar tudo que o New Flow Builder já faz. A gente vai criar somente um pedacinho que a gente quer customizar. Sim, não deixa de ser criativo, E ele falou apesar de usar que o padrão. nem sabia que era possível fazer isso, né? Então, às vezes, nem sempre a ideia uma ideia só está certa, né? Tem muitas formas de se fazer, mas você Uhum. precisa expor a sua ideia, expor como você quer, para junto somar. Então aqui acho que entra dois pontos, né? Primeiro é ser criativo, imaginar Uhum. em N cenários, e por mais que você ache que a sua ideia é boba, né, o seu approach não faz sentido, ele pode vir a somar. E eu acho que ser criativo vem muito de você combinar coisas que você já passou no passado. Acho que isso Sim. acrescenta muito, né? Uhum. Então a experiência de todo mundo acaba contando. Por mais que às vezes é uma experiência de alguém de outra área, às vezes é uma experiência de alguém que não é bem do mundo Salesforce, mas a ideia que ele É, traz pode somar porque junta é com tudo uma, isso e você tem uma criatividade diferente, né? Exatamente. Você usar a ideia você usar as suas experiências, ela não é uma. Você não está roubando a ideia de uma outra coisa, não está copiando a ideia. Porque Uhum, ninguém tem as mesmas experiências, nenhuma pessoa pode ter a mesma experiência que a outra pessoa. Todo mundo passa por exato. experiências diferentes.
Uhum. A partir do momento que você passa a mesma experiência que a pessoa, somado com as suas experiências, você vai ter um resultado diferente da outra pessoa que passou pela mesma coisa. Então, Uhum. quando você colocar isso para ajudar numa outra solução, você vai colocar com todas as suas experiências somadas e aí vai ter um resultado muitas vezes criativo e que vai ser ouvido com certeza na empresa. Então, você vai com certeza se destacar por isso e vai ser ouvido por isso. Esse é um outro ponto que você falou, né? Questão de experiências e do que a pessoa vivenciou. Se eu tivesse Uhum, um irmão gêmeos e a gente tivesse lido os mesmos livros, a gente tivesse estudado nas mesmas escolas, feito os mesmos cursos, com certeza a gente ainda assim teria ideias diferentes, né? uhum, Porque somos pessoas diferentes e cada um tem uma visão diferente para um problema. É exatamente, impossível você ter duas pessoas com a mesma visão sempre para o mesmo problema, né? É praticamente exatamente, impossível. E aí vem da exatamente. Então, criatividade. A criatividade é de algo que você vem construindo, de coisas que você aprende ao longo do tempo, né? E por isso que eu digo que a criatividade é algo passível de se aprender. Não é algo que, olha, eu não sou criativo. Se você acha que, se você tem essa visão de que você não é criativo, você não está olhando o mundo como deveria, né? Tem um cara é, que fala muito sobre criatividade, que é o Murilo Gun. Ele tem um curso até, inclusive, sobre criatividade, e ele fala, esse Jorgão, justamente, de que é possível aprender a ser criativo, e, e ele dá dicas bacanas de como instigar a sua criatividade. Ele dá exemplos, por exemplo, de que crianças sempre são muito criativas, né? As crianças, elas são criativas porque elas não perderam é, o medo, né? Quer dizer, a gente uhum, tem muito medo de errar, muito medo de falar besteira, muito medo de falar, né? de falar, né? Foi o que a gente falou aqui no começo. Se você não fala, como que a gente vai saber se a sua ideia vai acrescentar Uhum, ou não? Como ser criativo, né? E criança não tem sim, isso. Criança fala o que vem na cabeça e pronto, acabou. E criança soma muito de ideia, de brincadeira de um, brincadeira do outro, e vai criando uma brincadeira nova, né? vai criando. É, E o exemplo bacana que ele dá para você instigar um pouco a sua criatividade por exemplo, eu vou para o trabalho todos os dias. E todos os dias eu faço o mesmo caminho. Por que não fazer um caminho diferente? Isso, de certa forma, você está instigando a sua curiosidade. Porque você uhum, passa a reparar em coisas diferentes, né? Se você fala assim, mas para aqui, da minha casa para o trabalho só tem um caminho. Então faz o seguinte, um dia vai para o lado da rua, outro dia vai para o outro lado da rua, né? Sempre tem um caminho diferente. Faz um sempre vai caminho mais mudar, longo, né? mesmo que seja alguns minutinhos a mais, faz um caminho mais longo. Tenho certeza Uhum, que, né, você vai acabar vendo algo diferente. E com hoje eu fiz certeza. isso. Hoje eu fiz isso, né? Daqui da casa que eu tô até o trabalho, geralmente eu faço um caminho específico. E hoje eu cheguei na esquina e tinha muitos carros vindo no sentido que eu ia. Ia demorar mais tempo para eu poder virar à esquerda e não à direita. Os dois caminhos levam ao trabalho, um pouco mais perto, o outro um pouco mais longe. Eu falei, tá cedo, fiz o caminho mais longo e, e não liguei o Waze. Falei, eu quero achar o caminho, quero achar a rua sem É, precisar do Waze. Eu acho que isso também é algo que instiga, porque sim, eu tive hoje que a gente tem muita. prestar atenção em Uhum, placas e ver, né, qual rua eu tinha que virar. Então, às vezes eu faço isso. Os caminhos que eu já conheço, eu tento fazer sem o Waze para tentar justamente forçar a imaginação, forçar ali, a atenção, né? Porque tudo sim, isso, de certa forma, é algo que acrescenta na sua vida, que acrescenta na sua memória uma forma de olhar para um problema diferente, mesmo que seja uma rota simples, de que você não tem como medir o quanto isso vai impactar na sua vida, né? Eu não tenho como medir hoje o quanto esse caminho diferente que eu fiz impactou na minha vida. Mas de com alguma certeza. forma ele impactou. Alguma coisa ali ficou gravado na minha mente que vai fazer diferença um dia, né? Sim, E, e isso é olhar para vários problemas, ou para o mesmo problema, de repente, para outras formas, para várias formas, né? O caminho de casa é. para o trabalho é o mesmo, mas eu posso olhar ele de N formas. Isso eu acho bem difícil e bem importante de fazer, assim. Principalmente quando você está no dia a dia de trabalho, você se depara com um problema e a primeira coisa que você quer é chegar em uma solução. E muitas vezes você chega numa solução rápido, só que muitas vezes também não é a mais fácil ou a melhor. Então é muito difícil você,
parar e começar a pensar de novo no problema, tendo resolvido a solução. E chegar em uma solução diferente. Porque aquele caminho vai ser o único caminho para você a partir do momento que você soluciona. Algo que Isso acontece muito também é a gente querer pegar o caminho mais curto para um problema. Né? Sim. A gente. Eu acho que a gente até conversou já um pouco exemplo. Sobre isso. Classe de teste, exato. Mas às vezes a gente tem um problema para resolver e a gente quer fazer o caminho mais curto, de forma que você entregue aquilo mais rápido ou de que você já passe para a próxima tarefa mais rápido. Isso tem até um quê de por que isso acontece, né? Quando a gente tem uma task, uma tarefa, a gente quer acabar rápido ela, porque quando a gente acaba uma tarefa, isso gera no nosso libera no nosso corpo um hormônio, que é a dopamina, né? Que é quando aquela satisfação de concluir algo. Então tem tudo uma explicação por trás de você geralmente escolher as maneiras mais rápidas de resolver um problema. Por outro lado, eu gosto de sempre fazer da melhor forma possível. O Arthur, que já trabalha um bom tempo comigo, sabe disso. Eu tento fazer algo que vai poder ser reaproveitado, algo que vai ser mais fácil de dar manutenção. Por mais que às vezes demore um pouco mais, eu tento fazer da melhor forma possível. Porque, às vezes, até refatorar algo que eu acabei de fazer, eu decido por refatorar porque eu sei que vai ser algo que, no futuro, vai ser mais fácil fazer a manutenção. Exatamente. Então, eu tento, ao máximo, não ser preguiçoso com isso, porque eu sei o quanto isso pode impactar lá na frente. Ou, pelo menos, eu tento prever o quanto isso pode impactar lá na frente. Às vezes, são detalhes simples. Que pro usuário final não faria diferença nenhuma, né? É algo que, internamente, para nós, developers, muda muito, mas para o usuário final é o mesmo resultado. Mas muitas vezes eu opto pelo melhor possível e não pelo caminho mais curto. Acho que o caminho mais curto para mim não é algo que me atrai, né? Eu tento fazer, óbvio que fazer algo rápido, mas fazer bem feito. Eu acho que melhor do que rápido é bem feito. Eu acho que muitas vezes a gente, como eu falei, a gente soluciona o problema. E aí, hoje eu cheguei nessa solução, mas amanhã eu olho já de uma maneira diferente para o problema e consigo chegar na solução de um jeito melhor, não um jeito mais rápido. E aí, por que não mudar, né? Ao invés de deixar lá e falar, não, tá funcionando assim, deixa assim, beleza. Só que daqui 1 ano, 2 anos, você vai olhar de outro jeito, ou vai ter outra pessoa que vai olhar. E aí já ferrou. Mas eu acho que sim, eu acho que isso tem muito a ver com criatividade mesmo. Você olhar para um problema de outras formas e até se permitir olhar, né? Muitas vezes a gente, por ter solucionado, não olha mais para o problema e aí deixa ele para lá. E esse exercício de pegar um outro caminho, de fazer uma coisa que você faz sempre de um jeito diferente, ele poderia aguçar a sua criatividade e aguçar suas ideias para futuros problemas que você vai ter que pensar para solucionar, né? Eu acho que um ponto que eu acho interessante quando a gente fala de criatividade é que, assim, na carreira no mundo do desenvolvimento, né, e eu acho que se aplica mais para o mundo do desenvolvimento que eu vou falar. É muito comum a gente pegar coisas prontas, né? Geralmente a gente já tem uma library que faz a formatação de moeda, então você não precisa reinventar a roda, né? Sim. Você tem alguns pontos em que copiar, vamos dizer assim, faz parte do mundo do desenvolvimento. Mas existem soluções que a gente tem que apresentar, ou abordagens que a gente tem que dar, que a criatividade tem que se destacar. Né? Sim. Se alguém te pede uma solução para um problema, você pode utilizar, ou você pode copiar a solução que alguém aplicou, mas você precisa ter a criatividade para saber qual solução você vai copiar, né? Como você vai resolver aquele problema. E existem casos que não tem como fazer isso. Então, você tem que ser você mesmo. Né? Os próprios temas para nossas lives, a gente depende de muita criatividade, por incrível que pareça. Às vezes a gente tem que escolher tema, né? Às vezes ele aparece, às vezes a gente tem que ele aparece escolher, antes, às vezes a gente tem que escolher, às vezes a gente tem que brigar para achar um tema.
esse tema já estava na minha cabeça há um tempo, que eu queria falar, na verdade, desde o ano passado, né? Como se o ano passado fosse muito tempo atrás, é, mas eu acho que é algo que é bom para a gente começar o ano, começar as nossas lives. Quem aí estava com saudade das lives, dá um joinha aí para a gente ver. Algumas pessoas me perguntaram se não ia ter live. A gente tinha prometido, a gente tinha falado de... Primeiro eu falei que ia voltar no dia 2, mas depois eu resolvi voltar para o dia 6, para a gente ter um pouquinho mais de descanso aí. Mas confesso que eu mesmo senti falta de fazer as lives. Não sei você, Arthur, mas eu senti Não, falta de não, eu não poder... consegui. Eu não consegui sair, tipo assim, antes de começar a fazer as lives, às vezes eu saía umas 9h30, 9h20. Às vezes eu não saía, tipo, já no automático, assim, tipo, dava umas 9h40 e já percebia, pô, não saí, também não tem live, né? Beleza. Ok. É isso aí. E Ó, aí, acho que rolou alguns comentários aqui, deixa eu só ler antes da gente finalizar. bora. Deixa eu ver. Mas é isso aí, galera. Tem dois aqui, os dois perguntam. O espanhol Fernando perguntou: para quem não desenvolve, para quem não é desenvolvedor, qual função ou carreira para Salesforce? Tenho experiência como Scrum Master e GP. Cara, eu acho que começar como um admin, como um consultor, é um bom papel. Mas ele vai Sim, requerer de você aí uma dedicação. Eu não sei o quanto é. você já sabe de Salesforce, mas uma dedicação aí de pelo menos uns 6 meses de estudo. Pelo menos é a média que eu vejo de quem está entrando, né? Uhum, Estudar é. aí pelo menos uns 6 meses antes de conseguir a primeira oportunidade. Então é Isso mergulhar de aí. cabeça no Trailhead, mergulhar de cabeça nos... a gente tem um curso gratuito de Salesforce para iniciantes, então se você ainda não fez, dá uma olhada lá para te dar um overview. Eu não sei o quão especialista você já está em Salesforce, mas Trailhead, começar pela trilha de admin, começar pelo Basic É, lá, vai te abrir um belo de um horizonte. sim. Mas em termos Acho de que. carreira tem infinitos, tá? Uhum, Tem várias nuvens que você poderia especializar, mas eu acho que para você conhecer um pouco do core do Salesforce, começar pelo admin vai te abrir um pouco a mente das possibilidades. pensando que você já é um Scrum Master, por exemplo, a gente já passou por projetos que tinham pessoas, tinham admins que faziam meio que o papel do PO, assim, ou na sprint, e como eles detinham um pouco de conhecimento da ferramenta, eles conseguiam colaborar bastante com o projeto, né? Então, tem várias opções, né, de Uhum. carreira, mas com certeza começando por admin, acho que é uma Já vai boa aí. começar, já vai te dar um norte, né? Isso aí. Ah, o Galo, RF Galo, perguntou aqui, quando teremos novos cursos para certificação de admin? Cara, agora em janeiro, provavelmente até o final do mês, a gente vai abrir a nova turma do curso de admin. Então, quando a gente abrir, a gente vai falar aqui, dar um aviso para todo mundo. Sim. A gente já tem o curso finalizado, a gente já tem o curso todo editado, tudo pronto, Uhum. mas a gente precisa organizar algumas coisas internamente para poder Sim. liberar ele. Ele vai ter uma mudança no formato de como as turmas vão acontecer, né? Então vai ser uma big turma, vai ser uma turma única e todo mundo vai entrando nessa mesma turma. Então tem algumas coisas que ainda a gente precisa mudar. Eu tenho uma pessoa que cuida de parte desse processo, mas como eu estou fora do Brasil, tá difícil de encaixar a agenda, né? É Sim. uma pessoa que está em Portugal, ou seja, que está mais 4 horas, e o meu fuso horário já é diferente do Brasil, Duas então a horas nossa antes. agenda tá bem É. difícil a gente cravar a agenda aqui e conseguir conversar. Mas é a minha meta, lembra que a gente falou na última live, era a meta. A minha meta Sim. é, em janeiro, abrir a turma de admin, né? E a próxima turma do curso de Dev, também, que é o que as pessoas muito perguntam, a gente só vai abrir a próxima turma de Dev quando a gente finalizar o curso de Dev. A gente ainda não finalizou, ainda tem muitos módulos para serem gravados e editados. A gente não conseguiu finalizar o curso ainda. Então a ideia é que a gente finalize Sim. essa turma de Dev para depois abrir a próxima turma. Ou seja, a próxima turma de Dev não deve sair em janeiro, provavelmente só em fevereiro. Beleza, pessoal? Isso aí.
Então, Bom, a todos, show de bola, tá de volta. um E forte agora, abraço. vamos que vamos. A gente está pensando em mudar a plataforma, né? É, Como quem acompanha as minhas histórias viu aí que o Instagram tá me stalkeando aí, boicotando. me boicotando, eu não posso nem dar um coraçãozinho num post que ele já me bloqueia, não sei o que está acontecendo. Pensei em criar uma nova conta, mas achei que ia ser muito complexo, já perdeu as pessoas que me seguem e tudo mais. Uhum, De repente a gente precisa fazer um teste ainda, mas a ideia de repente é partir para o Zoom, transmitindo ao vivo no no YouTube, YouTube, mas né? eu quero ver como é que vai ficar em relação a comentários, porque eu já falei para vocês aqui no passado o quanto é importante o comentário de vocês e essa interação. Na verdade, eu acho que Sim. essa é a parte mais rica para a gente como um Aham. todo, né? Poder interagir com vocês, poder ver esses comentários, ter esses feedbacks. E isso o Instagram faz muito bem, né? Por mais que seja às vezes um pouco ruim ler os comentários aqui, quando tem muito comentário, a gente tem que ficar scrollando e ele se perde no scroll, mas enfim, é mais fácil do que se a gente fosse fazer somente via Zoom. Mas é Uhum. algo que a gente vai testar ainda essa semana, fazer não é nem um piloto, a gente vai fazer um teste mesmo, ver como é que isso vai funcionar antes da gente tentar mudar ou de fato mudar. Mas pode ser, então já fica a dica aí, pode ser que a gente faça uma mudança. Mas por hora, a gente se vê amanhã aqui no Instagram, às 9h41. Beleza? Isso aí. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera.